O que acontece com o seu corpo depois que você morre? Nos primeiros 4 minutos depois da morte, seu corpo ainda não sabe que você morreu. As células continuam tentando funcionar. O coração parou, mas alguns neurônios ainda disparam sinais elétricos como se ainda houvesse alguém em casa. Cientistas já registraram atividade cerebral mensurável minutos depois da parada cardíaca, o que significa que por um breve momento talvez ainda exista algum tipo de consciência residual tentando processar o que está acontecendo. Depois vem o que os médicos chamam de os 3 primeiros estágios da morte. O primeiro é o livor mortis. O sangue, sem o coração para bombeá-lo, simplesmente obedece à gravidade e começa a se acumular na parte mais baixa do corpo. Em poucas horas, a pele nessa região fica com uma coloração arroxeada, quase como um hematoma gigante. É por isso que investigadores conseguem saber, só olhando para a cor da pele, se um corpo foi movido depois da morte. Enquanto isso, o algor mortis está em ação. A temperatura do corpo começa a cair cerca de 1 grau por hora, até se igualar à temperatura do ambiente. É um dos métodos mais antigos e ainda mais confiáveis para estimar a hora da morte. Mas a parte mais estranha vem depois, o rigor mortis. Entre 2 e 6 horas após a morte, os músculos começam a enrijecer. Não porque estão congelando, é porque, sem energia disponível, as fibras musculares ficam presas numa posição de contração permanente. O corpo literalmente trava e é temporário. Depois de 24 a 48 horas, as próprias enzimas do corpo começam a quebrar essas fibras e o corpo relaxa de novo, dessa vez para sempre. E é aqui que a história fica ainda mais perturbadora, porque o corpo não está sozinho nesse processo. Você carrega, agora mesmo, cerca de 39 trilhões de bactérias só no seu intestino. Enquanto você estava vivo, o sistema imunológico mantinha esse exército sob controle. No momento em que o coração para, esse controle desaparece. E essas bactérias fazem a única coisa que sabem fazer: comer. Elas começam a se alimentar do próprio corpo que um dia habitaram, liberando gases como metano e sulfeto de hidrogênio. É esse processo que causa o inchaço do abdômen dias depois da morte, e o cheiro característico é inconfundível de decomposição, que na verdade é o som químico de trilhões de bactérias comemorando um banquete sem restrições. Ao mesmo tempo, insetos começam a chegar, muitas vezes em minutos, não dias. Moscas conseguem detectar o odor da decomposição a quilômetros de distância. É um processo tão previsível, tão cronometrado, que virou uma ciência forense inteira. Entomologia forense, onde investigadores usam o estágio exato de desenvolvimento das larvas para calcular, com precisão de horas, há quanto tempo alguém morreu. Mas talvez a parte mais filosófica de tudo isso seja o que acontece com o carbono, o cálcio, o nitrogênio que formavam você. Nada disso desaparece. Cada átomo do seu corpo já existiu antes, em uma estrela que explodiu bilhões de anos atrás, depois em plantas, em outros animais, talvez em outras pessoas. E depois da morte, esse processo simplesmente continua. O corpo se decompõe de volta ao solo e esses mesmos átomos voltam a circular numa árvore, numa flor, eventualmente em outro ser vivo. Em certo sentido, você não está destinado a desaparecer. Você está destinado a se redistribuir. Existe até um número curioso que os cientistas gostam de citar. Pela quantidade de átomos que já passaram por bilhões de organismos ao longo de bilhões de anos, é estatisticamente provável que agora mesmo seu corpo contenha pelo menos um átomo que já fez parte de alguém como Júlio César, ou de um dinossauro, ou de qualquer figura histórica que você possa imaginar. Então, talvez a morte não seja um fim tão absoluto quanto parece. É mais uma transferência. Seu corpo para de ser você, mas continua sendo alguma coisa. Só que agora, sem escolha nenhuma sobre o que vai se tornar. A pergunta que fica é: se cada átomo do seu corpo um dia vai fazer parte de outra coisa, uma árvore, um animal, talvez outra pessoa. Em algum sentido bem literal, você nunca deixa de existir, só para de estar no controle. Se isso mexeu com a sua cabeça, você provavelmente vai querer assistir ao próximo vídeo. Se inscreve se quiser mais desses, eu posto toda semana